Essa é a videoaula 18, última aula do curso de Fundamentos de Ótica e Propagação da Luz, da pós-graduação de Engenharia Elétrica da UFE. E nessa aula, nós vamos falar sobre rotação de Faraday. A gente vai descrever esse efeito, um efeito interessante que aparece em qualquer material submetido a um campo magnético. A gente vai ver, vai fazer uma análise matemática, de como a susceptibilidade elétrica do meio é influenciada pela ação de um campo. E a partir da susceptibilidade vamos poder determinar a permissividade, o tensor permissividade do material. E com isso, utilizando as equações de Maxwell, vamos descrever os modos normais de propagação no cristal submetido a um campo. A partir disso, ele vai poder descrever a matriz de Jones de um cristal ou de um material submetido a um campo magnético e como um estado de polarização de entrada ele é afetado pela passagem do material submetido a um campo. Ou seja, essencialmente, ele vai ver do que se trata o fenômeno de rotação de Faraday. E vamos mostrar um exemplo de dispositivo que opera baseado nesse fenômeno, que é o isolador óptico. Muito bem, a Faraday, observando, fazendo experimento com alguns materiais, alguns tipos de substâncias, ele observou que o plano de polarização da luz, em 1845, ele rodava em materiais submetidos a um campo B. Então esse é o tipo de efeito que a gente quer tentar descrever usando um modelo simples, clássico, do oscilador. Digamos que você tem um material constituído de polos, ou seja, um modelo bem simples, clássico, é um núcleo e um elétron ligado a esse núcleo por força de Coulomb, entre outros efeitos quânticos que ele não vai descrever aqui, mas vamos tentar modelar isso de forma clássica. A posição do elétron, como sempre, é o vetor posição x. Existe um campo eletromagnético, cujo componente elétrica é dado pelo vetor E. Na realidade, esse campo aí, ele é o campo arredondado, ou é arredondado, que a gente fala que é o campo variante no tempo, então varia com o tempo, certo? Em geral, você tem aí que esse material, e em particular esse dipolo, está submetido a um campo estático, B, e o campo elétrico tem componentes, X, Y e Z. Então vamos novamente modelar, você tem as forças que atuam aí no elétron, seriam força elétrica, devido ao campo E. O elétron tem carga menos Q, então menos Q vezes o campo elétrico. A força elástica, devido à atração de Coulomb, vamos modelar como sendo um oscilador. Força proporcional ao deslocamento, relativa ao seu centro de ponto de equilíbrio, menos M gama 2, Kx, menos M gama, no caso, aliás, vetor posição x, que é o deslocamento do elétron, certo? A força viscosa, aliás, desculpe, M gama não, M ômega zero, onde ômega zero seria a frequência natural de oscilação. A força ou seja, apenas o sistema é representado fenomenologicamente, pela força de atrito viscoso. Menos M gama velocidade, velocidade do elétron, proporcional à velocidade, a gente escreve dessa forma. Esse aqui está errado, é a força elástica, Kx,
que é escrito dessa forma, M ômega zero ao quadrado, né? E a força de atrito viscoso é M gama X. Esse aqui é constante K, constante de mola K. No modelo oscilador harmônico, isso tem a ver com a frequência natural de oscilação. Então, esse aqui seria ômega zero ao quadrado, né? Então, e a força de atrito viscoso, e aparece uma força nova no sistema, né, que é a força magnética, né? Que é proporcional à velocidade, certo? Então, a força magnética que é QVB, né? QV vetorial B, ou equivalentemente, né, o campo DC, campo estático, V X ponto, né? Então eu tenho um produto vetorial da derivada do vetor posição, no tempo, né? O vetor B, né? Então a equação de movimento, né, fica aí, certo? Assume essa forma, né? A lei de Newton, massa de aceleração, força elétrica, força de atrito viscoso, que se propõe ao movimento, né? Força elástica e a força magnética, né? Então essa é a modificação. Em relação ao modelo que nós tínhamos anteriormente, na ausência de campo, esse termo aqui não existia, certo? Agora ele existe, né? Então, nós temos essa nova equação. E daí, no regime permanente, ou seja, admitindo, né, novamente, que o campo elétrico variante no tempo, seja a parte real do fasor, né, admitindo que o campo está na frequência ômega, né, a fonte emite o campo eletromagnético na frequência ômega, monocromático, praticamente monocromático, vetor posição X, redondo, certo? No caso, né? Eu vou botar aqui no X meio arredondado, para diferenciar do fasor X, parte real de X, né? Fasor exponencial de J ômega T. Então, no regime permanente, né? Nessa condição, você tem aí nós obtemos uma equação, né, que nós já fizemos isso anteriormente, né? Algo assim, desse tipo aí, certo? Já, né, colocando as derivadas, derivada segunda, né, da menos ômega 2 aparece aqui, tá certo? Derivada primeira, né, J ômega com menos da mais, J ômega gama e assim por diante. Então, essa é a expressão que nós temos, e é a partir dessa expressão que a gente vai obter o momento de polo, tá certo? Né? A gente obtém essa equação para a polarização, lembrando, né, que a polarização é definida, né, como a densidade de átomos ou de dipolos vezes o momento de polo. O momento de polo, por sua vez, é a carga, né, do elétron, né, é a carga positiva vezes a posição do elétron em relação à carga positiva em sentido oposto, certo? Daí isso aqui. E, na realidade, o momento de polo seria uma carga positiva a carga negativa, né? Seria da carga negativa para a carga positiva, né? Como o nosso vetor posição é para baixo, né? Da carga positiva para negativa, então a gente tem sinal negativo aqui na frente, né? Então, o x está na equação anterior, certo? Multiplica a equação por menos Q, tem um momento de polo. Daqui nós obtemos aí a polarização multiplicando por N, né? E a gente representa, né, como a gente vai ter uma equação envolvendo componentes, né, a gente observa que isso aqui veio do produto vetorial do vetor posição X, né? Acho que aparece o P aqui. Então a gente vai representar matricialmente as grandezas elétricas, né, em termos da correspondente representação em matriz coluna de P, né? Tem 3 componentes, em princípio, né? A mesma coisa para o campo elétrico, né? Você tem aí o campo elétrico também representado como uma matriz coluna, então nós temos uma equação matricial na realidade, né? Lembrando que P, por sua vez, também vai ter uma representação, né, em termos de matriz coluna, né? Então a gente pode aí escrever
obter dessa forma, né, no fundo, o que ele está obtendo é uma expressão para o tensor susceptibilidade elétrica da equação anterior, né? No fundo, quando ele faz isso, ele vai obter uma relação entre essa matriz coluna e essa matriz coluna aqui, influenciada pelo vetor campo magnético, né? Pelo vetor densidade de fluxo magnético dele. Né? Então, nós temos aí, a gente pode escrever, então, depois de alguns cálculos, né? Que a susceptibilidade elétrica tem esse formato, é uma matriz. Isso aqui não é uma matriz 2x2. Os elementos dessa matriz são matrizes, né? Por exemplo, esse zero aqui é uma matriz que tem dois zeros, dois elementos, certo? Isso aqui é um parâmetro escalar, então isso aqui são três, esse zero, né? Só para a gente dar uma ideia, o zero junto com o Ki ZZ, na realidade é uma matriz de três elementos, 0, 0 e o parâmetro escalar Ki ZZ, né? Certo? Esse QB também é uma outra matriz, zero transposta é a transposta do zero, certo? QB é essa matriz, né? QB, né? É uma matriz 2x2, tá? Que tem esses parâmetros aqui, né? Ômega é a frequência do campo, ômega é um parâmetro, né? Chamado a frequência de Larmor, ômega P é a frequência de Planck, esses parâmetros estão aqui definidos, né? Aquele parâmetro que nós já discutimos anteriormente, NQ2 sobre M são 0. Ômega B é a chamada frequência de Larmor, né? Que é essa razão Q sobre M, né? Vezes B, classicamente, né? A mecânica quântica corrige essa relação, certo? É uma correçãozinha, né? Depende de efeitos relativísticos e efeitos quânticos. Então isso aqui tem uma correção, mas o que importa é que a frequência é proporcional ao campo B, né? Então essa frequência ômega B é o parâmetro mais importante dessa equação. E o parâmetro G é o denominador da função lorentziana, né? A famosa função, né? Diferença dos quadrados da frequência natural e frequência aplicada e produto da frequência natural e frequência aplicada e isso aqui é o inverso, né, do tempo de colisão ou constante de amortecimento, né, que dá a largura da lorentziana, né, algo que a gente já viu anteriormente. Então, essa função G é a função da frequência. E esse parâmetro QZZ também, né, ele é simplesmente, se você quiser, né, QZZ pode ser escrito assim também, né? QZZ. Isso aqui é a frequência de plasma ao quadrado, né? Que está aqui em cima. Que é um termo que aparece também nessa análise que a gente faz quando a gente, na ausência de campo, a gente já fez isso antes. E no denominador aparece quem, né? Aparece simplesmente o G, né? Certo? É importante observar que longe de uma ressonância, longe de uma dessas ressonâncias, o G é da ordem, né? Certo? E longe da parte onde se tem altas perdas, né? A ômega é muito maior que gama, o G é da ordem do quadrado da frequência do campo, certo? Se você desprezar isso aqui em relação a ômega, né? Se isso aqui é da ordem também da frequência, né? Isso aqui é da ordem mais ou menos de 1, certo? Tipicamente, né? Daí, certo? Só para dar uma ideia, né? Uma estimativa assim, em primeira ordem, de ordem de grandeza, né? Esse Ki ZZ, um parâmetro escalar, seria da ordem 1. Então, a gente uma vez fazendo toda essa aula, a gente obtém, em resumo, né? Nós obtemos aí que a susceptibilidade elétrica é uma matriz 3x3, né? Porque você tem aí uma matriz 2x2, né? Do QB, uma matriz coluna 0, que é essa aqui, o zero transposto, né? Isso aqui é o 0, 0, a transposta do zero coluna, né? 0, 0, aqui 0, 0, e aqui aparece o Ki ZZ, né? Certo? Então você tem aí no fundo uma matriz 3x3 representada de forma mais compacta. Dessa forma, obviamente, o que vai importar muito para a gente é esse termo aqui, essa matriz 2x2, que é o QB, né? Que está aqui, certo?
Então, a gente, sabendo da tensor susceptibilidade, nós obtemos da relação constitutiva no meio material a relação entre D e E, que é essa relação que vai permitir para a gente inserir nas equações de Maxwell e obter os modos de propagação no cristal. Né? Então, jogando a expressão anterior para o P, né, em relação a E, certo? Que a gente acabou de determinar, nós obtemos aí uma relação desse tipo, né? Certo? Onde Epsilon é o tensor de permissividade elétrica, né? Vai ter uma forma parecida com a susceptibilidade, vai ter uma matriz 2x2, um parâmetro escalar associado, terceira com o elemento 3T da matriz, que é um epsilon de ZZ, o zero, que são dois zeros, né, verticais, e dois zeros dispostos horizontalmente, né, o zero transposto. Certo? Esse epsilon ZZ, obviamente, né, a permissividade relativa, observe que o epsilon zero, a permissividade do vácuo já está aqui. Então, esse aqui é 1 mais QZZ, que ZZ a gente acabou de falar na tela anterior. E o epsilon B simplesmente é a matriz de identidade 2x2, né, mais aquela susceptibilidade 2x2 que a gente acabou de falar. Né? Certo? Então, essencialmente, o parâmetro de importância que é influenciado pelo campo é o epsilon B, né? Cuja expressão pode ser derivada e está nas notas de aula. Certo? Bom, então, sabendo a relação, né, entre D e E, que nós dizemos agora, né, D igual a epsilon zero tensor permissividade E, né, lembrando, né, vou deixar aqui, certo? Epsilon, né, é uma matriz 2x2, epsilon B, a matriz de dois elementos zero, a matriz transposta, zero transposta, e o epsilon de ZZ, né? Escalar, certo? Então, com isso, a gente agora pode ir para as equações de Maxwell, né? Vamos admitir que você tem agora uma onda plana no meio material, certo? Um pedaço de material, né? Submetido a um campo B, na direção Z, essa seria a direção de propagação. Então você teria aqui X, né? Y. Então a gente quer saber como é o comportamento de campos que se propaguem no cristal submetido a um campo B, né? Dessa forma. E a gente quer saber quando o D é um vetor transversal, tá? Só tem componente do plano XY, né? Melhor, né? Forma matricial, né? Qual vai ser, como é que vai ser o comportamento de moto, né? Ou seja, mais uma vez, como a gente falou anteriormente, né? Estamos naquela situação que o nosso meio é sem perdas, não existem perdas, a menos daquelas funções, as perdas de defasamento entre polarização e campo elétrico, que estão representadas fenomenologicamente em termos do parâmetro gama, né? Quer dizer, então não é nem sem perda, é um meio não condutor, né? Então vamos falar assim, não condutor, e sem carga, livre de carga, ou seja, a densidade corrente livre é zero, né? E a densidade de carga livre é zero. Então as equações de Maxwell ficam equações aí homogêneas, né? E que a gente quer saber ondas planas no material, como é que elas vão se comportar. Certo? Então, primeiro que é na ausência de carga, divergente D igual a zero, né? E se a propagação é na direção Z, o vetor D tem que ser um vetor transversal para satisfazer essa equação. Né? Certo? Essa é uma condição, né? É fácil mostrar que se a propagação é na direção Z, essa equação de divergente D igual a zero leva a essa forma aqui, onde D0 é um vetor no plano XY, né? Ou seja, sua representação matricial em vetores coluna
Eu estou falando dessa forma. Dessa relação D epsilon E, lembrando que D não tem componente Z, né? Da mesma forma, né? Se você usar a equação matricial, se dz igual a zero, z também vai ser zero. Então, E também é algo desse tipo aqui. Então, nós temos aqui um parâmetro a ser determinado, que é esse índice de refração N. Né? Nós não sabemos quem é. Certo? Então, E0 é um vetor aí no plano, né? Representado dessa forma. Então, isso aqui é uma matriz de 3 elementos, onde esse elemento é zero. Né? Dessa equação, juntamente com essa aí, né? Rotacional de H é J ômega D, rotacional de E menos J ômega M0 H, juntando as duas, nós obtemos, se eu aplicar aqui o rotacional em cima do E, né? Fica aqui o rotacional em cima do H, o rotacional em cima do H está aqui, certo? Juntando as duas equações, nós obtemos essa relação. Em forma matricial, essa relação pode ser escrita dessa forma, certo? D, certo? Já escrito, né, em termos. Observe que não existe aí os vetores são vetores no plano, né? Então no fundo ele só está olhando para as componentes x, y dos vetores. Aqui é o K0, o K0 é a frequência sobre a velocidade da luz no vácuo, né? Que aparece aqui. Aqui esse parâmetro é o operador nabla em forma matricial transposto, né? Então é uma trelinha, DDX, DDY, DDZ. Nabla 2 é o operador laplaciano. Então é porque o nabla, né, a sua representação matricial é vertical, né? DDX, DDY, né? DDZ. Então o nabla transposto é dado por isso. Mas aqui nada mais é do que o divergente E, né? Isso aqui é isso, né? A aplicação disso diretamente em E, que é um vetor vertical, certo? E DDZ vai dar zero, né? Então eu posso manter sem nenhum problema isso aí. Então, observando, né? Olhando novamente essa equação, isso aqui no fundo é o divergente de E, certo? Como é Z igual a zero, divergente de E é zero, certo? Por quê? Né? Porque divergente de E é o produto escalar do vetor AZ vezes menos JN K0 com E. Né? Como é transversal, então esse produto escalar dá zero. Né? Por isso que o divergente dá zero. Certo? Então você tem essa propriedade, então esse elemento sai. Então essa equação, trabalhando um pouquinho nela, tá? Esse fator aqui vai sair. Tá? O Laplaciano vai sair depois de se aplicar o Laplaciano, né? Tem que se aplicar o Laplaciano nisso aqui tudo. Vai aparecer o quadrado de N, o quadrado de K0 que cancela. Então vai aparecer um quadrado de N aqui, vai aparecer essa matriz, identidade, né? De dois elementos. Está lembrando, né? Essa matriz aí é de 2, né? É a matriz de identidade de dois elementos. Né? 1, 0, 0, 1. Então, para ter solução não trivial para o campo E, é necessário que o determinante do sistema seja nulo. Né? Algo que nós fizemos anteriormente. O que é diferente agora em relação ao que nós fizemos anteriormente, quando tratamos da propagação de cristais anisotrópicos, é que lá nosso tensor permissividade era uma matriz diagonal. Né? Essa nossa matriz agora tem uma característica diferente, que ela tem elementos fora da diagonal, exatamente devido à existência do campo B. Né? Eu posso aqui voltar um pouco para a gente ver. Né? Vamos voltar aqui algumas transparências. Então, nós vemos aqui exatamente por quê, né? De onde vem. Esse aqui a matriz epsilon B, né? Só lembrando, epsilon B é I2, né? Mais que B, né? Certo?
Então é só somar um nessa equação aqui, certo? Observe que aparece fora da diagonal elementos complexos conjugados, né? A menos desse fator aqui, que tem desprezando as perdas, seria uma natureza aí parcial imaginária, certo? Né? Mas você tem aí multiplicado por um número que é o conjugado do outro, então você tem complexo conjugado nessa diagonal. Então essa é a característica deixa eu ir para o próximo slide aqui. Deixa eu ir para outro slide aqui, acho que é o 9. Acho que é o próximo. Next. Outro slide 10. Deixa eu ver se é esse aqui. Exatamente onde nós estávamos, né? Então nós obtemos essa equação, né? Que para ter solução não trivial, determinante, né, da matriz do sistema tem que ser zero. Né? E com isso nós determinamos as soluções para N. Né? Uma equação desse tipo. As soluções para N positivo são duas, que dependem de B. Tá? E observem a característica principal da solução. Né? Aparecem os parâmetros já conhecidos, aquele fator G, que é o denominador da função lorentziana, e aparece aqui ômega B, menos ou mais. Né? Lembrando que ômega B é linear com o campo B. Né? Na ausência de campo, isso aqui desaparece, não existem duas soluções, existe apenas uma. Né? Ômega P ao quadrado sobre G. E observe que se eu trocar o sentido do campo aplicado, eu mudo, né, uma solução se transforma na outra, certo? E vice-versa. Né? Tá? Essa é a característica interessante da solução. Bom, uma vez determinada a solução, o que a gente precisa fazer é determinar a polarização de cada módulo. Né? Qual é o procedimento? A gente pega o valor de N obtido, são duas soluções, joga na equação do sistema, né, e obtém a polarização do campo. Então aqui estão as duas soluções já jogadas, né? Essa aqui é a equação que se obtém, certo? E as soluções a gente vai chamar de E mais e E menos, para a escolha de sinal mais e menos. Né? Então para mais a gente vai ter uma solução, e para menos vai escolher a solução menos. Essencialmente, uma vez que o determinante deu zero, quer dizer que uma equação é a réplica da outra equação. Né? Então no fundo a gente só precisa de uma dessas duas linhas para determinar qual é a relação entre componentes dessas soluções, desses módulos normais. Né? E com isso, no primeiro caso, se você escolher a solução N+, né, a gente obtém uma equação desse tipo aqui, algo que vocês vão fazer na lista. Né? E para isso aqui ser zero, é necessário que esse termo seja zero, ou seja, a componente é Y, né, é J vezes a X para isso aqui dar zero. Né? Então a gente pode escrever essa solução E+, como sendo uma constante vezes aquele nosso vetorzinho de base, que representa um módulo circularmente polarizado à direita. Né? E essa representação é aquele vetorzinho, um J, né? É aquela polarização que circula, olhando o eixo Z para frente, ela circula no sentido, no sentido horário, né? CPD para cá. Né? Seria o modo CPD. E, obviamente, no segundo caso, se você escolher a outra solução, você vai obter uma equação semelhante, só que você tem um sinal negativo aqui. Isso aqui vai ser zero nessa condição e, obviamente, a gente pode escrever agora o campo elétrico, né, como sendo dessa forma, onde o E- é o vetor de base do módulo tipicamente CPE. Né? Aqui vocês têm, deixa eu voltar aqui, só lembrando vocês como é que esses módulos se comportam, né? Isso aí é um modo, mostrando aí o modo CPE como é que é, né? Algo que a gente já falou anteriormente. Então, o plano de polarização da onda gira, se você olhar no plano Z constante, se você tirar uma foto no espaço, você vai ver a polarização variando, né, de forma periódica, né, no espaço. Né? Você tem uma foto, você não determinada questão de tempo, né, você veria esse tipo de coisa. Né? E aí você vendo a evolução do tempo
em vários pontos do espaço, no modo CPR. Certo? Muito bem. Bom, agora, para a gente determinar a propagação de um cristal submetido a um campo B, resta a gente olhar agora para a matriz de Jones do cristal, né? Observe que a gente vai obter expressões aproximadas, né? Mas a matriz de Jones, na realidade, não depende dessas considerações. Mas só para a gente já adiantar algumas coisas, para um campo razoavelmente intenso, certo? O vetor indução magnética razoavelmente alto, né? E considerando também trabalhando no espectro visível ou infravermelho próximo, que o combo de onda é da ordem de 1 micron, né? E admitindo a região espectral sem dispersão e sem perdas, né? Baixa dispersão e baixas perdas, ou seja, não existe aquele fator imaginário, né, associado à construção de amortecimento gama. O campo intenso a gente quer falar o quê? Né? Um campo da ordem de 10 kG, né? Esse é um campo razoavelmente forte, né? Os eletroímãs do laboratório fortes, né? Tem esse tipo de campo. Você pode ser um pouco mais do que isso, mas não tanto mais. Né? Precisa de altas correntes de campo dessa natureza. Certo? Você tem uma frequência em ciclos por segundo, né? Associada àquele parâmetro ômega B, que é proporcional a B, da ordem de 28 GHz. Né? Se você calcular a frequência do campo eletromagnético numa comediante da ordem de 1 micron, você tem aí 300 THz. Né? Olha, isso aqui é 300 THz, é 1000 vezes maior que GHz. Né? Você tem 300 mil vezes, você tem aí 10 mil vezes essa razão entre esses dois parâmetros. Né? Então, F é muito maior que FB, 10 mil vezes maior, certo? Então, você tem essa condição aí. Né? A frequência do Larmor muito menor que a frequência da radiação. Né? Então, observe que, como eu falei anteriormente, sem perda, né? Longe da ressonância. Né? Então, suponha que seja... Isso aqui ou é ômega zero ao quadrado ou é ômega ao quadrado. Né? Mas, independente de qualquer coisa, isso é muito maior que o produto ômega B. Né? O G é muito grande em relação ao ômega B. Então, nessas condições, algumas aproximações interessantes podem ser feitas. Né? Pode-se facilmente mostrar que as soluções para B, numa aproximação em primeira ordem, né? Para a pequena modificação de observação devido ao campo aplicado, é muito pequena em relação a N0, certo? Pode ser escrita de acordo com essa expressão, onde N0 seria o índice de refração nominal do material na ausência do campo aplicado. Isso aqui seria aproximadamente 1 mais ômega P ao quadrado sobre G. Né? E esse delta NB é um parâmetro, né, que depende do índice de refração do material, e daquele parâmetro G, né, da aproximação longe da ressonância, certo? E proporcional ao campo B. Né? Então isso aqui é proporcional, né, ao campo B. Certo? É importante estimar mais ou menos que é o índice de refração. Certo? Como eu falei para vocês que G, só para dar uma ideia, né, um chutezinho, G é da ordem de ômega P ao quadrado, né, sobre ômega zero ao quadrado, ou, né, para frequências abaixo da ressonância do material, certo? Digamos que ômega zero é muito maior que ômega, né? Se a frequência de plasma é próxima disso aqui, da ordem disso aqui está mais ou menos 1. Né? Então esse número aqui é da ordem 1 e N0 é a raiz de 2 aproximadamente. Isso que é? 1.4, né? Seria índice de refração 1.4, 1.5 do material. Certo? Esse número pode ser 2, daí você tem raiz de 3, 1.7. Ou seja, são os valores típicos de índice de refração do material. Né? Isso aqui seria da ordem de 2, 2 menos 1, 1, certo? Então você tem aqui essa razão, né? Se você diz que G é da ordem de ômega ou ômega zero, certo? Só para estimar, né? Isso aqui é da ordem de 2 menos 1, 1, sobre 2 N0, que é 2 raiz de 2, digamos que raiz de 2 dá 1.5, dá 1/3, né? Só para dar uma ideia. Certo? Isso aqui é ômega ao quadrado, você tem ômega B sobre ômega 2. Né? Isso aqui vai dar mais ou menos 1/3 de ômega B sobre ômega. Né? Então, como a gente falou, né, que a frequência ômega B é muito menor do que ômega, né? Certo?
Isso aqui a gente falou que é o quê? 10 mil vezes menor, né? Isso aqui é da ordem de 10 a menos 4 sobre 3. Né? Então, o delta NB é muito pequeno, certo? De forma bem grosseira, 10 a menos 4. Um material simples como o vidro, né? Você teria algo dessa ordem aí, 10 a menos 4 sobre 3 animais, né? Ou seja, quase 10 a menos 5, né? Certo? O campo B intenso causa uma pequena variação da ordem de 10 a menos 5 de separação. Essa variação, apesar de pequena, né, causa uma grande variação de fase se você tiver um comprimento longo do material, por exemplo, a fibra ótica. Né? Você pode ter um comprimento bem longo e ter um efeito. Se você tiver 10 a quinta, né, o fator de 10 a quinta na frente, certo? O KD da ordem 10 a quinta, você vai ter isso aqui bem grande, certo? Uma variação de fase razoável. Né? Então, isso é pequeno, mas você pode... Alguns materiais têm esse parâmetro bem forte, né? Eles têm algumas características que tornam esse parâmetro bem maior, né? E pequenos espessuras do material produzem um efeito bem forte de variação de separação. Tá? Vamos fazer uma análise, né, da propagação dos modos normais, né, ou de um modo qualquer, né, usando a base circularmente polarizada. Né? Ou seja, nós sabemos que se eu injetar na entrada um campo circularmente polarizado ou à direita ou à esquerda, eu saio do lado de lá, porque, né, no caso à esquerda, né, se eu usar um modo CPE, ele vai propagar, né, com índice de refração N menos, né, e vai sair circularmente polarizado à esquerda com a fase, né, que aparece no fator de propagação. Né. Da mesma forma, se tiver um modo circularmente polarizado à direita, esse modo sai circularmente polarizado à direita, né, com índice de refração associado a ele, N+. Né. Então, na base circularmente polarizada, certo? Nós temos que o campo na saída pode ser escrito com a matriz de Jones. Né? B0, a gente está dizendo que a matriz de Jones está escrita no referencial da base de vetores circularmente polarizados, vezes o campo decomposto nos modos circularmente polarizados de entrada. Né? Isso aqui simplesmente é um modo qualquer, né, decomposto com a componente é mais no modo CPD, né, e é menos no modo CPE. Isso aqui é o campo de entrada, tá certo? Componentes é mais e é menos. Na base é mais, né, e é menos. Então ele tem um conteúdo, ou seja, se é menos for zero, o meu campo de entrada é totalmente CPD. Né? Se a mais for zero, o meu campo de entrada é totalmente CPE. Se você tiver dois, você tem um conteúdo de um ou de outro, mas cada modo desse sai exatamente, né, do outro lado, tá certo? Ou seja, o modo CPD, ele sai com o fator de propagação dado pela essa expressão. Tá? Isso aqui só quer dizer o quê? Né? Isso aqui só quer dizer que é mais linha, né? A componente CPD de saída é esse fator aqui, né? D é a espessura do material, né, vezes é mais na entrada. Né? Certo? Então é isso que quer dizer, essa relação aqui. Da mesma forma, né, E menos linha, a componente CPE na saída, o segundo elemento do vetor coluna, é exponencial de menos J, isso aqui é N+, né, no caso. N menos, caso 0D, é menos. Né? Certo? Então, e por isso que na relação, né, se você escreve um modo qualquer na entrada e na saída, você vai ter essa matriz de Jones representada no sistema CP, né, na base circularmente polarizada, não é na base XY, é na base de vetores CP, de vetores circularmente polarizados. Então, essa matriz de Jones, que a gente acabou de mostrar, pode também ser escrita dessa forma, uma vez que o nosso, lembrando, né, nosso N mais menos, né, só olhando para essa expressão aqui, certo? N0, né, mais ou menos delta N, eu chamei acho que delta NB,
né? Então você vai ter aí um fator comum aos dois, tá certo? Então quando você fizer N0 vezes K0D, né? Então você vai ter N0 K0D, vai aparecer, e delta NB K0D. Tá? Então você vai ter uma fase média, a gama, certo? Mais ou menos, né, uma diferença aí que a gente está chamando aí, no caso, a fase média K0N0D. E esse parâmetro φB é exatamente, tá certo, o que a gente chama do ângulo de rotação de fase. É exatamente, ele existe devido à diferença de risco produzida pelo campo B. Né? É o K0 delta NBD que a gente está aqui mostrando, né? Certo? É exatamente esse fator aqui, mais ou menos φB, né? Então, esses fatores são o quê? Né? Exponencial de menos J gama mais ou menos φB, e por isso a gente pode escrever essa matriz de Jones com esse formato aí. E aqui você tem um ângulo de rotação de fase, já vai entender por que é rotação de fase, né? Só antecipando o nome desse parâmetro, certo? Então, se você tem um D grande, né? Certo? Você vai ter, isso aqui é 10 a menos 5, como eu falei anteriormente, para um vidro convencional, certo? Isso aqui pode ser um número razoável, né? Dependendo do tamanho, né, da espessura ou do comprimento de propagação dentro do meio. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí um sistema de laboratório, certo? Que estava aqui desenhando agora há pouco, né? A gente quer propagar um sistema no seu cristal, tá certo? Ele é representado na base XY, né? Ou seja, o campo transversal na base XY, né? Para ele poder representar, determinar o que vai acontecer na saída, a gente vai pegar essa base, um campo na base XY, né? Representar ele na base XY, botar XY aqui embaixo para dizer que ele está na base XY. A gente tem que decompor esse campo, representá-lo na base circularmente polarizada, propagar no cristal, e depois de propagar, voltar, ver quem é a saída, né? Quem é o campo na base XY de saída. Tá? Então isso requer o quê? Né? Decompõe cada componente na base circularmente polarizada, tá? E determina a saída. Ou seja, então é isso que nós queremos determinar, né? A matriz de Jones, dado um campo na base XY, quem é esse campo na base XY na saída, né? Então requer o quê? Primeiro, a gente tem um campo na base XY, tá? A gente decompõe esse campo na base circularmente polarizada, propaga esse campo e retorna para a base XY novamente. Então a gente tem uma nova matriz, certo? Essa é a matriz de transformação, a matriz de Jones, né, na base XY, vai assumir essa forma aqui. E observe que esse elemento, essa parte aqui, nada mais é do que a matriz de rotação no sentido anti-horário, né? φB radianos no sentido anti-horário, em relação, né, ao eixo de rotação, que é o sentido de B. Certo? Então é importantíssimo entender esse conceito aqui. Essa é uma matriz de rotação. A rotação não se dá em relação ao eixo Z do laboratório, mas em relação ao eixo do campo B. Quem define para onde o eixo Z aponta, né, para onde essa rotação é feita, é o sentido de B, e não o sentido do eixo Z do laboratório. Certo? Então o importante é isso, né? Ou seja, se você botar na base XY, é essa a resultado obtido. Então isso nada mais é do que, excluindo esse fator, né, que o campo da saída é o campo de entrada rodado, né, rotacionado, de φB radianos, no sentido anti-horário, tendo eixo, sentido de rotação, o sentido de B. Certo? Então, é bom observar isso. Né? Esse é o fenômeno de rotação de fase. Né? Você, depois de passar por um pedaço material, você tem uma rotação de φB radiano no sentido anti-horário. Né? Então, é importante observar que o sentido de rotação não depende do sentido de propagação. Certo? Então, se o campo B aponta para cá, como está mostrando a figura, né? Se você propaga uma onda para cá, o plano de polarização roda para cá. Tá? Se a onda vai para lá, o plano de rotação roda para cá também.
porque a rotação em relação a esse campo B que está aplicado, né? Então isso depende apenas do sentido do campo B. Então esse fenômeno é interessante. Ou seja, se eu venho de lá para cá, né? Certo? Tem uma onda polarizada nesse sentido e propago ao longo do cristal para cá, a polarização muda para lá, né? Se eu reflito essa onda para lá de volta, certo? Essa onda continua rodando, tá certo? Então ela rodou para cá, né? Ela vai continuar rodando para cá. Então a polarização vai ainda mais, certo? Para baixo, né? Então esse é diferente de um material bem refringente. Se eu voltasse para cá, não tem um campo bem aplicado. Então o material, se eu tenho rotação numa placa de onda, desse jeito, ela quando volta, ela retorna ao estado anterior, certo? Então esse material não é recíproco, ele não retorna ao estado anterior. Eu posso ter essa situação, uma onda faz isso, roda 90 graus, quando voltar para lá, ela vai estar rodando ainda mais, certo? Para baixo. Então eu não retornei ao estado original, eu reverti o estado, né? E um exemplo interessante da aplicação do efeito Faraday, né, da rotação de Faraday, é o isolador óptico, né? Existem outros... essa não reciprocidade de materiais submetidos a um campo B é importante também na região de micro-ondas, né, onde existe fenômeno de absorção ressonante, né, devido ao efeito de ressonância ferromagnética, que uma onda com a polarização, por exemplo, circularmente polarizada para um lado, é absorvida numa direção e não é absorvida se ela estiver com a polarização rodando em outro sentido, né? Então esses efeitos não recíprocos são observados em micro-ondas, né? O efeito Faraday também é usado em micro-ondas, mas também é muito usado em ótica para fazer isoladores ópticos, né? Você observa, por exemplo, essa configuração, que você tem um cristal submetido a um campo B, ou um material qualquer, certo? De alta ângulo de rotação de Faraday, quando da pequena espessura, certo? Então você vem com a onda vindo aqui para cá, né? Com uma polarização arbitrária, você polariza a onda com um polarizador e utiliza um cristal cujo ângulo de rotação de Faraday é π sobre 4. Na saída tem um polarizador orientado com eixo de polarização a 45 graus, né, em relação ao polarizador de entrada. Certo? Então, quando essa onda passa no cristal, ela roda, né, devido ao efeito ser calculado exatamente para dar π sobre 4, ela roda com expolarização coincidente com o polarizador de saída e, consequentemente, a onda passa totalmente e vai-se embora para excitar a sua célula de excitação, o que quer que seja, né? Esse feixe-luz vai ser usado para estimular algum gás ou algum sólido ou interagir com a matéria, certo? Então a onda passa completamente, né, polarizada. Se você considerar agora a propagação no sentido, aqui o sentido B, no sentido oposto, a onda, qualquer que seja a polarização, vai ficar polarizada nesse eixo. À medida que ela passa para lá, ela continua rodando no mesmo sentido, ela está a 45, quando chega lá vai estar a 90 graus, e ela vai ser absorvida pelo polarizador de entrada, né? Então, nada volta para a fonte. Então, isso é feito para proteger os lasers, né, de instabilidade devido à reflexões advindas, né, da sua região de excitação. Qualquer coisa que venha daqui não vai influenciar a sua fonte que está emitindo a radiação. Geralmente um laser tem uma cavidade, né, e essa cavidade fica instável se você injetar, né, a própria luz, né, com defasamentos diferentes, certo? De volta na cavidade. Então isso é feito para proteger, né, para reduzir a instabilidade da fonte. Certo? Então é um exemplo típico de aplicação do fenômeno de rotação de Faraday. E isso conclui essa última aula do curso.